A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis para o Lula. Uma matéria que foi publicada agora na Gazeta do Povo mostra que Lula foi denunciado na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o órgão máximo do Ministério Público, que tem poderes sim de investigar o governo Lula e o próprio Lula. E tem base também, inclusive, para encaminhar uma ação, no caso de crime comum, para o STF, ou no caso de crime de responsabilidade, para o Congresso Nacional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui para você. Também vou falar nesse vídeo ainda uma verdadeira bomba que foi falada pelo Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal, que foi afastado no dia das invasões, lá do dia 8 de janeiro. Ele, na decisão do Alexandre de Moraes, ficaria 90 dias afastado. Mas depois de 65 dias, já constatou que ele não teve culpa e nem responsabilidade. E quem que livrou a cara dele? A CPI que está acontecendo em Brasília. Ou seja, a CPI teve efeito colateral e já começou a liberar gente. Para você ver o quanto a CPI, as provas poderão ser grandes e mostrar muita coisa. E o grande ponto, essa CPI ainda está sendo conduzida por petistas e pessoalistas, está sendo contra, um tiro no pé contra o PT e contra o Lula. Imagina a hora que a CPMI da oposição começar contra o Lula. A coisa vai ficar feia, não tenha dúvida disso. E ainda a gente vai falar sobre Anderson Torres também. Depois do depoimento dele na CPI, já tem manifestação dos advogados. A gente vai explicar tudo isso aqui para você, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito é fazer uma análise do que está acontecendo. Então, sim, o nosso canal é um canal de opinião. E a nossa opinião aqui é pautada no direito, é pautada na filosofia e também na própria política, para que você saiba um pouquinho o que está acontecendo. Então, muito obrigado por tudo. Se puder, se inscreva no canal, fortaleça o canal, rumo a 1.400.000 seguidores. Mas bora começar de matéria? Vamos lá. Olha essa matéria que eu trago para você aqui agora. Matéria da Gazeta do Povo, tá bom? Deputados pedem que PGR, Procuradoria-Geral da República, investigue Lula por tentativa de barrar CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Os deputados federais André Fernandes, que é do PL do Ceará, o Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, e Felipe Barros, que é do PL do Paraná, pediram na última quarta-feira, dia 15, à Procuradoria-Geral da República que investigue o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, e o ministro Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, por atos de improbidade administrativa na tentativa de barrar a abertura da CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. O requerimento obtido pela Gazeta do Povo é assinado pelos 3 parlamentares e aponta que o governo estaria trabalhando para convencer deputados a retirarem assinaturas desde que o pedido foi protocolado por André Fernandes na noite do dia 27 de janeiro, com quantidade necessárias de adesões. Em um trecho dos documentos, os parlamentares citam falas de deputados da base governista à imprensa sobre como o governo vem trabalhando para desidratar a CPMI. Uma delas foi dada por Zeca Dirceu à CNN Brasil, que estaria fazendo um esforço muito grande com os líderes de outros partidos para que talvez, de forma desavisada, assinou essa CPI. Ainda em tempo, retire a assinatura. Por que eu fiz uma leitura mais longa para explicar para vocês? A grande questão é a seguinte: Lula está extremamente desesperado com os resultados que essa CPI pode trazer. A CPMI vai acontecer lá no Congresso Nacional com oposição, ou seja, com opositores. Vamos falar com os bolsonaristas tomando conta da CPI. Então, eles vão trazer o Ibanez Rocha, vão trazer todo mundo que vão ter peito para denunciar o Lula e mostrar
as falhas que aconteceram em todo esse processo. Ou seja, essa CPMI vai atrás do Lula. Lá em Brasília já está acontecendo a CPI. Lá em Brasília, no Distrito Federal, CLDF. E essa CPI é conduzida por um petista, que é o Chico Vigilante, e deputados do PSOL. Mas a cada um que eles chamam, a coisa fica mais feia para o lado do Lula do que para o próprio Bolsonaro, que era quem eles queriam incriminar. E aí é que o Lula vem ficando mais desesperado ainda. E nesse desespero, o Lula ofereceu cargos, ofereceu dinheiro, até 600 milhões, para que os deputados retirassem a assinatura da CPMI. E detalhe, agora, Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes e o Felipe Barros entraram com pedido na PGR. E isso pode dar, sim, problema gigantesco para o Lula. Ou seja, fundamento, base, justificativa para o STF, Alexandre de Moraes, Alckmin e o Lira arrancar o Lula é questão de minutos. A cada minuto ele dá mais uma justificativa da interferência dele, da forma errada que ele vem conduzindo as coisas. E agora a gente vai falar de Ibanez Rocha. Dá uma olhada a forma que ele foi atendido, recepcionado na sua volta. Vamos só lembrar uma coisa. Ibanez Rocha, ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes. E agora, antes do prazo determinado, por causa da CPI, justamente, ele pôde voltar ao governo do Distrito Federal. Foi o primeiro governador do Distrito Federal que não se envolveu em escândalos de corrupção e foi eleito no primeiro turno. Ele é amado pela população e também apoiou a base Bolsonaro, era da base Bolsonaro, e também não gosta muito do Lula. Assim, tolera, sabe negociar. Mas o grande ponto aqui é, e agora? Que ele sabe que teve uma armadilha, ele sabe que ele foi afastado e ele está com raiva do Lula. O que isso pode gerar? Vamos começar aqui. Olha o que o Ibanez falou. Apagão geral. Isso aqui é uma matéria do jornal Metrópolis, Grande Angular. Apagão geral. Diz Ibanez sobre segurança diante dos atos golpistas. Declaração ocorreu durante o primeiro discurso oficial do governador após o retorno ao mandato na manhã dessa quinta-feira. Ele já começou soltando aqui bomba. Presta atenção. Recebi mensagem do secretário, que estava no cargo, transmitindo mensagem de tranquilidade. Ou seja, retira aqui, eu até errei a câmera para vocês. Ou seja, retira aqui a responsabilidade do Anderson Torres. O secretário, e hora que o Ibanez depor, aí sim é que a coisa vai ficar complicada. Porque o secretário falou que estava tudo tranquilo. Se chegou até o Ibanez, é o Anderson Torres também, que nem estava no Brasil. Essa era a mensagem. Então, como poderia ele ser simplesmente preso? Ponto 2. A PM, Polícia Militar, estava a postos. Ou seja, ele agiu e deixou a PM a postos. O Palácio do Planalto, de Lula, agora é Lula, tem um batalhão à disposição. Não usou o batalhão. Ele tem um batalhão e houve relaxamento de todos. Não usou. A Força Nacional do Dino, Flávio Dino, também não atuou. Tivemos um apagão geral, afirmou Ibanez. Agora, Ibanez vai demonstrar que a força, o batalhão que o Planalto tinha, não atuou. O último discurso, o último depoimento do Naime falou que Lula recebeu uma ligação no dia.
A tropa da Força Nacional não atuou, do Dino. Faz o depoimento do Ibanez, é só o que a gente quer ouvir. Esse depoimento do Ibanez vai mostrar muita coisa. É simples assim. Então, com base no que o Ibanez falou, a coisa se complica cada vez mais para o Lula. E aí eu te pergunto, você acha que a CPMI não vai convocar o Ibanez? Ah, vai. E o Ibanez, ele é genial, ele é um advogado, se você não sabe. Ele é genial. E aqui, o que ele fez? Atacou o ministro Alexandre de Moraes? Não, fez afagos. Como assim, doutor Santos? Fez afagos? Fez. Agora, ele não vai contra o Alexandre de Moraes. Vai contra o Lula e o Dino. E em relação ao Alexandre de Moraes, ele fez afagos. Não, o Alexandre de Moraes está certo. Olha isso aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou o afastamento de Ibanez na quarta-feira. Deixa eu pôr aqui o ponto que ele fala. Ó. O MDBista comentou que recebeu a notícia com espanto porque sempre viveu pela democracia. Abandonei o escritório para vir à vida pública, mas entendi a reação do ministro. Aquilo era necessário ser feito pela democracia, completou. Ou seja, hora nenhuma ele atacou o Alexandre de Moraes, vai questionar o Alexandre de Moraes, mas ele vai atuar, vai trabalhar como advogado. Ele, que é um grande jurista, ele vai mostrar pontos aqui. E no seu primeiro discurso ele já mostrou. Planalto não atuou e a Força Nacional não atuou. Ele vai jogar a culpa para cima deles. Calma, que agora é que o Lula fica louco com essa CPMI. Pode ter certeza. Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário se você ficou até o final do vídeo, se gostou do nosso conteúdo. É sempre importante estar aqui com você. Então, coloca aqui sempre, que a gente vai estar sempre aqui trazendo as informações de primeira mão para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, muito obrigado. Eu volto, tá? Às 9 horas da noite, com mais um editorial aqui do nosso canal. Abraço e até a próxima.